um dia essa fronteira vai fechar e a gente não vai poder estar aqui. Eu me lembro que muitas vezes os irmãos sempre estavam muito ocupados, ganhando dinheiro, não podiam nos atender. A gente compreendia, porque eram compromissos financeiros. Mas eu falei: olha, vocês cuidem, porque um dia isso vai fechar, um dia isso não vai mais ser possível a gente poder estar aqui sentado. E isso aconteceu assim de uma maneira horrível. Eu não gosto de falar de coisas negativas que podem acontecer, mas o que aconteceu na Venezuela, de fato, é um grande alerta para a nossa nação. Gente, eu falei muitas vezes, disse, isso aqui não consegue quebrar, é muito grande. Imagina você sobrevoar essa Porto Ordaz, que o avião, quando vinha aterrissando, ele demorava alguns minutos sobre fábricas e fábricas, chaminé, e um parque industrial violento, poderoso. Agora você passa por lá, está tudo entregue, está tudo acabado, então, tudo aquilo está desativado, tudo aquilo é o ferro velho, nada funciona. E a gente fala: não, isso é impossível quebrar um país desse, é impossível acabar com um país tão rico, tão poderoso. E, assim, essa foi uma ilusão que muitas pessoas tiveram, e para nós é sempre uma lição. Eu gosto dessa frase, é uma frase do Exército. Só os loucos desprezam a história, né? Então, a história, ela se repete, né? A história acontece de novo, acontece novamente no Brasil. E esse negócio que eu achei muito interessante que Pablo falou, que de fato nós somos apolíticos, nós não temos um lado, porque nós estamos ganhando muito dinheiro, porque há muita riqueza, isso não vai acabar. Então, isso é uma frase inocente, isso é uma loucura que acaba tomando conta do nosso coração. E a Venezuela, esse povo querido, na verdade, a igreja, assim como eu entendo, estava começando na Venezuela. Eram os primeiros passos de uma igreja que ia abençoar muita gente, né? A gente alcançou umas 5 cidades da Venezuela, com alguns irmãos aqui, outros ali, o pessoal lá da Ilha Margarita, o pessoal de Caracas, o pessoal de Vargas, o pessoal lá de Valência, outros pessoal que a gente relacionou durante algum tempo e que hoje não estão mais naqueles locais brilhando com a sua luz. Infelizmente, muitos tiveram que sair correndo, porque senão veriam o pior, viria o falecimento dos seus entes queridos. Então, é preciso a gente ter uma mente ativa, essa preguiça de pensar é algo horrível quando um povo para de pensar e de entender que existem articulações poderosas e você é alvo dessas articulações, desses pensamentos maléficos que podem causar. Vocês não têm condição de entender o Pablo, porque o Pablo é uma testemunha de muito sofrimento. Eu acho que não tem maior sofrimento do pai que quer trabalhar, não poder trabalhar e não ter como dar alimento aos seus filhos. Então, isso é uma complicação. Mas a gente pensa que isso não pode acontecer, que isso não pode chegar à nossa casa, que a gente é muito forte, que a gente é muito poderoso, que a gente faz qualquer coisa. Mas isso não é verdade, isso não é verdade. Então, eu acho que nós hoje temos que orar pelo Brasil. Hoje nós corremos um sério risco e a igreja brasileira precisa deixar de pensar só no hoje, mas pensar amanhã,
pensar nos seus filhos, pensar na nova geração, pensar até nos seus netos, né? Então, o Senhor vai abençoar nossos filhos e os nossos netos, e a gente precisa pensar um pouquinho e fazer escolhas, talvez mais radicais, mas falar, olha, eu morro pensando que isso aí não é certo e eu vou continuar pensando assim. Assim, eu não sei se é meu espaço final, mas se for, eu queria agradecer aos irmãos e a sensibilidade dos irmãos que nos acolheram na ideia de salvar os nossos irmãos, principalmente quando nós pressentimos que haveria uma guerra civil, era um negócio quase inevitável no finalzinho, entre o 2017 e 2018, e a gente falou, olha, se a gente ficar esperando, a gente não vai fazer nada. Quando Eliseu esteve lá, Eliseu falou, a igreja precisa fugir certas horas. E a gente falou assim, eu não vou segurar isso. E eu falei com o Marcos, com os irmãos aqui em Salvador, e os irmãos falaram, vamos ajudar. Aleluia. Amém. Aleluia. E continuamos sempre nessa mesma disposição. Não sabemos como vai ser o amanhã, nem na Venezuela, e também não sabemos como vai ser aqui no Brasil. Mas nós estamos sendo despertados hoje, e muito especialmente nessa live, para a nossa responsabilidade com relação ao que vai suceder pela frente. Existe não apenas aqueles que acham que tudo está bem, que vai bem, que nunca vai acontecer isso, que não vai acontecer aquilo. E existem também muitos que, pelo seu envolvimento com a mídia, eles são levados a uma propaganda, a estar assim sujeitados a uma propaganda muito, muito rasa, muito distanciadora do raciocínio, né? Então, eu ainda ouço gente, vejo gente, recebo mensagem de gente dizendo, mas eu não gosto da cara, não vou muito com a cara desse presidente que está aí, né? E isso demonstra, assim, uma falta completa de interesse em olhar o todo do que está acontecendo, né? E fico ainda mais triste quando eu vejo, por exemplo, ainda pessoas dizendo assim, mas o sujeito aí é separado, recasado, terceiro casamento, e eu ouço isso de gente que votou seguidamente em socialistas e comunistas sem dar a mínima importância para a vida moral deles. Naquela época, a vida de casamento não tinha importância. Inclusive, um que está aí concorrendo hoje às eleições foi defensor em revista nacional, foi defensor do sexo, de jovens adolescentes terem sexo com animais, falando, inclusive, que tem saudades do tempo em que, quando jovem, no Nordeste, tinha relações sexuais com cabritos. Então, mas tem muita gente que não quer saber disso, não quer saber porque está ali, como foi programado que houvesse, nesse tempo, os inocentes úteis, né? Que o Senhor esteja usando o testemunho desses nossos irmãos, que o amor dentro da igreja cresça mais e mais, que nós voltemos também, Edilberto, a ter mais informações novas, recentes, do que está acontecendo na Venezuela,
sei que se mantém contatos teus com a igreja lá, mas a gente não sabe da condição que eles estão vivendo hoje. Então, mas com certeza, se houver necessidade e houver carência como aquela que a gente viu no passado, com certeza a gente tem que saber e continuar mobilizando a igreja no Brasil para socorrer esses nossos irmãos, né? Embora hoje nós temos muita gente no Brasil que nós estamos socorrendo também, né? Dentro de nossas congregações não falta aqueles que são necessitados. E se você quiser dar uma palavra aí, Pablo, de despedida, você também, Edilberto, abençoando esse povo querido que está com a gente hoje. Sim, mano, ouvindo o Edilberto, pensando aqui um pouco que nesse mundo assim relativo que nós vivimos hoje, falta isso mesmo que isso mesmo que você está fazendo hoje, mano. Homem que fique firme e fale a verdade. Eu acho que na Venezuela nós tivemos muita carência desse aí. E por isso que eu fazia aquela confissão, porque eu me sentia culpado porque eu participei de tudo isso aí e estando na igreja evangélica. Então, nós não podemos ficar na relatividade. Nós temos que fazer uma diferença entre o que é certo e o que é errado. E aí eu lembro dos profetas antigos, o irmão que o Senhor levantava nos tempos antigos, falando no Velho Testamento, ele ficava e falava o que estava certo e o que estava errado, que era o que o Senhor estava falando para esse tempo. Aí eu acho que os irmãos deveriam valorizar essa palavra e essa iniciativa dos irmãos em alertar a igreja e falar a verdade para livrar ao povo da ignorância. Então, que o Senhor possa trazer graça e possa trazer liberdade nesse sentido aí para todos os irmãos. Queria cumprimentar aos irmãos aqui em Cascavel também, agradecer aos irmãos aqui em Cascavel que têm acolhido. Aqui em Cascavel tem umas 7 ou 8 famílias venezuelanas, além de alguns solteiros, jovens, irmãos que estão aqui conosco hoje. Queria agradecer os líderes aqui, o irmão Saulo,